Os monarcas de Naboo são eleitos para governar o planeta e podem se reeleger em 2 mandatos e voltar para governar depois de um tempo. Houve tanto reis como rainhas de Naboo, mas muitas das pessoas que foram eleitas para governar Naboo foram mulheres, devido a uma preferência do povo em escolher principalmente as mais jovens, devido à forma pura e sabedoria que elas tinham e que a maioria dos monarcas adultos não possuíam. E no vídeo de hoje eu vou comentar acerca dessas rainhas de Naboo conhecidas. Quer saber mais sobre elas? Então me segue aqui no vídeo. Número 1, Rainha Hiram. A primeira rainha conhecida dessa lista é a Rainha Hiram, e temos poucas informações acerca do seu mandato, principalmente no ano em que começou, inclusive. O que sabemos é que depois do término de seu mandato foi construído um monumento na Praça de Tid, que é a capital de Naboo, que se chama Queen's Hiram Needle, que é uma homenagem que fizeram para ela e aquilo que ela fez em seu mandato. Número 2, uma rainha na Alta República. No período da Alta República, por volta do ano de 382 antes da Batalha de Yavin, havia uma rainha que governava Naboo, mas não sabemos o seu nome. O que sabemos é que ela tinha um iate e que o jogador de aposta chamado Axel Greylark queria tê-lo em posse, inclusive. E antes de continuarmos com a lista de rainhas conhecidas de Naboo, peço para vocês, se vocês estão curtindo o vídeo até agora, para não deixarem de se inscrever aqui no canal da Armada Rebelde de Mordor e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro sempre das novidades e dos vídeos novos que saem aqui no canal, que tem vídeo toda a semana. E peço também para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que gostam de Star Wars, e convidem eles para se inscreverem aqui no canal, pois eles, assim como vocês, não vão se arrepender do conteúdo, eu garanto. Dado os recados, vamos continuar com o vídeo em questão. Número 3, Rainha Eiko. A terceira rainha dessa lista é a Rainha Eiko, que foi rainha de Naboo em 2 mandatos, de 44 até 40 antes da Batalha de Yavin. Ela era familiar com o mestre Jedi Rael Averross e do então senador de Naboo chamado Sheev Palpatine. Ela foi mencionada no livro e audiolivro do Khan Jedi Perdido. Número 4, Rainha Aimer. A Rainha Aimer cumpriu 2 mandatos como Rainha de Naboo, que foi entre 40 até 36 antes da Batalha de Yavin. E nos eventos do livro Mestre e Aprendiz, a princesa Fairy, que era a princesa de um planeta chamado Pijal, que ficava na orla interior, convidou Aimer e outras jovens lideranças que existiam na galáxia para um conselho, mas sua ideia foi rejeitada por Rael Averross e Fairy decidiu se tornar uma guerreira rainha, assim como Amy e outras rainhas de Naboo. Nos eventos do livro, Amy e Fairy tinham a mesma idade, ou seja, elas tinham 14 anos. Número 5, Rainha Heilata. A Rainha Heilata foi eleita Rainha de Naboo e cumpriu o seu mandato de 36 até 34 antes da Batalha de Yavin. E quando assumiu o título de Rainha de Naboo, Padmé Amidala era apenas uma garotinha, assim como a futura Aya de Padmé, chamada Eltahé. Apesar de gostar de ajudar as pessoas e cumprir bem o seu mandato como rainha, a Rainha Heilata não quis concorrer para uma reeleição
e decidiu naquele período se afastar dos seus cargos para se dedicar à ópera, e assim ela se tornou uma cantora de ópera. No entanto, no futuro, ela voltaria a ser rainha de Nabu entre os anos de 28 até 26 antes da Batalha de Yavin, e assim como aquilo que sua antecessora fez anteriormente, que foi a rainha Padmé Amidala, ela se serviu de aias. Inclusive, a sua própria sobrinha se tornou uma aia em seu segundo mandato. Além disso, o então senador de Naboo, Sheev Palpatine, já era chanceler da galáxia, e o senador Oshadam havia se retirado do Senado Galáctico. E foi nesse período em que a rainha Heilata ofereceu o cargo de senadora de Naboo para a própria Padmé Amidala. Número 6. Rainha Sanandrassa. A rainha Sanandrassa foi eleita rainha de Naboo e cumpriu o seu mandato entre os anos de 34 até 32 antes da Batalha de Yavin, não tendo uma reeleição em seu mandato. Ela visava a sua política para o isolamento do planeta e também chegou a abrir uma escola para artistas. Número 7. Padmé Amidala. A mais lembrada e amada rainha de Naboo, Padmé Amidala se tornou rainha do planeta quando tinha 14 anos de idade e cumpriu o seu mandato 2 vezes, entre os anos de 32 até 28 antes da Batalha de Yavin. Em seu primeiro mandato como rainha, ela teve que enfrentar as forças da Federação do Comércio, que impôs um bloqueio em seu planeta, e sem poder contar com a ajuda da República devido à sua burocracia, ela teve que contar com a ajuda dos Jedi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, além das suas próprias forças de Naboo e também com o auxílio dos Gungans. E nisso eles conseguiram retirar a Federação do Comércio do controle de Naboo. Diferente da rainha Sanandrassa, a qual ela tinha muitas críticas, inclusive, Padmé fez com que Naboo tivesse uma política mais aberta, além de ter feito um acordo de paz com os Gungans e meio que ajudou a tirar do poder o chanceler da República, Finis Valorum, e nisso abriu espaço para o então senador de Naboo, Sheev Palpatine, pudesse concorrer ao cargo e ter vencido a eleição, se tornando o novo chanceler da República. O nome verdadeiro de Padmé era Padmé Nebarrier, mas quando ela assumiu o título de rainha, ela adotou o nome de Amidala. Número 8. Rainha Jamília. Após Padmé Amidala ter cumprido o seu mandato como rainha, ela foi sucedida pela rainha Heilata e depois por Jamília, que foi eleita a nova rainha de Naboo e cumpriu 2 mandatos, tendo governado entre os anos de 26 até 22 antes da Batalha de Yavin. Inclusive, ela recebeu a senadora Padmé Amidala em Naboo após a tentativa de assassinato que a senadora teve pelas mãos dos separatistas, e Padmé se abrigou no planeta enquanto que as investigações acerca dessa tentativa de assassinato estavam sendo realizadas. E numa conversa que ela teve com Padmé, ela mostrou a sua preocupação com o conflito alarmante que havia entre a República e os separatistas, o que viria a se tornar depois a Guerra dos Clones. Jamília voltou a rever Padmé lá em Varkino Villa,
após Padmé estar se recuperando das feridas que recebeu da criatura Nexus durante a Batalha de Geonosis, que deu início à Guerra dos Clones. E nisso ela pediu para que Padmé e o Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker resgatassem 5 membros do coletivo Torada que estavam em um planeta separatista chamado Narinol. E após a realização da missão, a irmã de Jamira, Antrara, foi a única que retornou para Naboo e lá ela se reencontrou com a sua irmã. Número 9, Rainha Neyuthne. A Rainha Neyuthne foi rainha de Naboo entre os anos de 22 até 20 antes da Batalha de Yavin, com ela tendo seu mandato durante os eventos da Guerra dos Clones. E foi no seu mandato que teve a questão do vírus Blue Shadow, além da questão dos Gungans poderem ter se tornado aliados dos separatistas e da tentativa de sequestro do chanceler supremo Palpatine quando este visitou Tython durante o Festival da Luz. Número 10, Rainha Alpalana. A Rainha Alpalana foi eleita Rainha de Naboo e governou o planeta entre os anos 20 até 18 antes da Batalha de Yavin, sendo a rainha mais jovem a ser eleita no cargo, pois quando ela assumiu o título de rainha, ela tinha 12 anos de idade. E nas eleições ela teve o voto de confiança de Padmé Amidala. Alpalana governou Naboo durante os estágios finais da Guerra dos Clones e o começo do Império Galáctico, com ela estando presente no funeral de Padmé lá no ano de 19 antes da Batalha de Yavin, no final da Guerra dos Clones. E ela não acreditou no pronunciamento oficial de que Padmé fora assassinada por rebeldes Jedi. Número 11, Rainha Dalné. A Rainha Dalné se tornou Rainha de Naboo por volta do ano 3 antes da Batalha de Yavin, mas sua coroação foi algo mais cerimonial, pois o governo de Naboo estava sob as mãos do governador do planeta, que foi escolhido pelo próprio Imperador Palpatine, chamado Quash Panas. Foi na época em que era rainha de Naboo que ela recebeu a visita de Leia Organa, a princesa de Alderaan, quando Leia tinha 16 anos naquela ocasião, a mesma idade da rainha Dalné, inclusive. Elas acabaram distribuindo suprimentos e viram a corrupção que envolvia os mineradores de Naboo. E para que essa situação fosse relatada e resolvida, Dalné e Leia conversaram com o governador Panas, com Dalné inclusive tendo emprestado um vestido real de Naboo para Leia na ocasião. Dalné acreditou que Panas ouviu o relato que elas fizeram, mas elas também tiveram que presenciar o assassinato que acometeu Panas, que foi causado pelo grupo extremista chamado Partizan, e elas escaparam por pouco de serem mortas. Aproveitando-se dessa situação, Leia pediu para que Dalné cuidasse da questão que envolvia os mineradores da lua de Naboo, chamada Onuan, antes que o Império designasse um novo governador e essa questão não fosse resolvida até lá. E Dalné disse que iria fazer o seu melhor para resolver essas questões. Número 12, Rainha Sosha Saruna. E por fim temos a Rainha Sosha Saruna, que se tornou Rainha de Naboo por volta do ano 3, depois da Batalha de Yavin. E ela lutou contra a Operação Cinzas, que foi um plano orquestrado pelo Imperador Palpatine, que visava destruir planetas em cadeia, com Naboo estando nessa lista, após a sua derrota lá na Batalha de Endor.
e a rainha Sosha Saruna uniu forças com a nova república e junto de Leia Organa e da piloto da Aliança Rebelde chamado Chara Bey, elas pilotaram uma N1 Starfighter e assim conseguiram derrotar essas forças imperiais. Depois disso, já com o governo da Nova República estabelecido, ela doou Cronion para a Nova República. Fato bônus número 1, a questão de Padmé. Após Padmé ter cumprido os seus 2 mandatos como rainha de Naboo, foi feita uma constituição para que ela pudesse concorrer para um 3º mandato, mas Padmé não queria que isso ocorresse. E nisso, as eleições de rainha de Naboo ocorreram de forma normal, como ocorria antes. E a rainha Reilata conseguiu vencer a eleição e se deu melhor em cima de Jamira, que era a sua concorrente, e que Jamira teve o voto de confiança de Padmé, inclusive, nessa eleição. E essas foram as rainhas de Naboo. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se tiverem sugestões para próximos vídeos que vocês queiram que eu traga aqui no canal, fiquem à vontade e podem comentar aqui embaixo. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, pois deixando o like fortalece e muito o meu trabalho aqui no YouTube, pois o vídeo consegue chegar para mais pessoas e mais pessoas conseguem ter acesso ao meu trabalho aqui no canal e mais vídeos como esse eu consigo trazer aqui também. Me sigam também nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. No mais, é isso. This is the way Melons Nox.